Antes de considerar qualquer investimento, é interessante que você faça uma análise inicial, considerando 4 aspectos. Qual é o valor inicial ou o valor mínimo necessário para começar um investimento? Quais são os riscos envolvidos? Quais os custos com taxas e impostos? E qual o rendimento real que o investimento pode gerar? O valor inicial ou o valor mínimo é o menor valor possível de ser aplicado em determinado investimento. Se você não possuir esse valor, não há por que você considerar a possibilidade de investir naquele ativo. Ou então, se esse valor é muito elevado, perto do seu patrimônio total, o investimento pode se tornar muito arriscado, pois caso algo dê errado, você vai perder uma fração muito grande do seu patrimônio. Basicamente, são 3 perguntas que você deve fazer. Há um valor mínimo inicial a ser aplicado? Há valores mínimos para aplicações posteriores? Há um valor mínimo residual a ser mantido? Os riscos de um investimento envolvem 2 aspectos: o que pode dar errado e qual a chance de dar errado. No caso dos ativos financeiros, o que pode dar errado é você perder o dinheiro que você investiu. A chance de você perder dinheiro vai variar de ativo para ativo. Há, por exemplo, uma possibilidade maior de que você tenha perdas ao investir em renda variável do que você tem ao investir em títulos do governo, por exemplo. Até por isso, os investimentos mais arriscados devem oferecer maior possibilidades de ganho para compensar o risco mais alto. Há diversos tipos de risco, normalmente classificados quanto à sua origem, mas podemos dividi-los em 2 grandes grupos: os riscos sistêmicos e os riscos específicos. Os riscos sistêmicos são aqueles que vão afetar a todos os tipos de ativos, por exemplo, crises econômicas, guerras, interferências governamentais na economia. Já os riscos específicos são aqueles que afetam somente determinado ativo. Às vezes, por exemplo, eles podem até afetar de maneira inversa, prejudicando determinados ativos e beneficiando outros. Por exemplo, se uma determinada empresa sofre um viés jurídico e precisa pagar uma multa muito alta, isso vai afetar somente aquela empresa, os demais ativos não serão afetados. A principal arma no arsenal do investidor para se proteger contra o risco é a diversificação, isto é, investir em um número suficiente de ativos de forma a reduzir ao mínimo possível o impacto dos riscos específicos. É o caso, por exemplo, de você diversificar seu investimento em diversas ações de diversas empresas, de diversos setores, investir também em renda fixa, ativos pré-fixados, pós-fixados, títulos do governo, enfim. Já o risco sistêmico nem sempre pode ser reduzido. O risco também envolve critérios pessoais. Por exemplo, se você está aplicando todo o seu patrimônio em um apartamento de um prédio que ainda está sendo construído, você está fazendo uma operação de risco altíssimo, pois qualquer coisa que dê errado vai fazer com que você perca todo o seu dinheiro. Todo investimento terá custos. Sempre haverá as taxas dos intermediários, taxas a serem pagas pela administração dos ativos, taxas pela movimentação, taxa pelo envio de ordens ou comissões. Além disso, sempre será preciso pagar impostos quando você tiver algum ganho de capital. É sempre importante conhecer todos os custos e impostos de um determinado investimento, pois esses custos podem facilmente comer todo o seu rendimento e ao final você tem um rendimento negativo e acaba perdendo dinheiro. O rendimento normalmente é a parte que mais atrai o investidor e também é a parte mais utilizada pelos departamentos de marketing para fazer você aplicar o seu suado dinheirinho, normalmente prometendo lucros altos e rápidos. É sempre bom lembrar que nada é fácil e rápido, especialmente ganhar dinheiro. Sempre tenha em mente que para que você ganhe dinheiro é preciso que o seu rendimento supere as taxas, os impostos e a inflação. Ou seja, você sempre deve procurar conhecer qual é o rendimento real de determinado ativo financeiro. Normalmente, o rendimento anunciado nas propagandas é o chamado rendimento nominal, quer dizer, o rendimento antes de você considerar as taxas, os impostos e a inflação. Não se deixe enganar. Subtraia do rendimento nominal as taxas e os impostos que você vai ter que pagar e sempre considere o impacto da inflação na desvalorização do dinheiro. A inflação futura é uma incógnita, mas você sempre pode utilizar dados históricos para fazer essa análise. Se o investimento constantemente tem perdido para a inflação, há uma grande possibilidade de que ele continue assim. Nessa aula a gente viu que uma análise inicial de qualquer investimento passa pelos critérios dos valores mínimos e iniciais que precisam ser aplicados, quais são os riscos envolvidos,
os gastos que você vai ter com taxas e imposto e qual é o rendimento real que esse investimento realmente vai oferecer para você no final das contas. Todos esses aspectos, de certa forma, se relacionam. Um investimento que exija um valor inicial muito alto pode ser arriscado para um investidor que tem um pequeno patrimônio a ser investido. Um ativo que oferece um alto risco também deve dar a possibilidade de você ter rendimentos maiores para compensar esse risco que você está correndo. Nas próximas aulas, faremos essa análise especificamente para o caso das ações. Até lá!